Ela casou-se com ele, mas um segredo de outro mundo veio à tona e abalou tudo. Clara sempre sonhou em viver uma história de amor, cheia de cores vibrantes e pinceladas mágicas. Após um casamento de conto de fadas com Lucas, o homem que fazia seu coração dançar, ela mal podia conter a empolgação. Sua galeria de arte estava prestes a ser inaugurada e a vida parecia um quadro perfeito. Lucas, gentil e atencioso, era o parceiro ideal. No entanto, uma noite, ao subir para o sótão da nova casa, Clara se deparou com um objeto exótico, coberto de poeira. Era um pequeno amuleto feito de um metal prateado, que emanava uma energia estranha. Ao tocá-lo, Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo não estava certo. Assim que o amuleto entrou em contato com sua pele, visões começaram a assolar sua mente. Imagens de antigos rituais, sombras dançando à luz de tochas e vozes sussurrando em uma língua que ela não conhecia. Desconcertada, mas intrigada, seu olhar conta uma história profunda, mas havia algo em seus olhos que Clara nunca tinha visto antes. Uma sombra. O sorriso que costumava iluminar seu semblante agora trazia consigo um peso. "Você encontrou algo?" ele perguntou, logo percebendo a inquietação no rosto da esposa. Clara hesitou, mas decidiu não mencionar o amuleto ainda. Ela não queria preocupar Lucas com o que poderia ser apenas uma construção da sua imaginação. No entanto, naquela mesma noite, Clara ouviu um ruído estranho vindo da sala. Uma sensação de alerta invadiu seu peito. Ao investigar, ela viu sombras movimentando-se fora da janela, e sua mente ecoava um único pensamento: "O que você esconde, Lucas?" No fundo, ela descortinava uma verdade assustadora. Lucas pertencia a uma linhagem antiga, com poderes sobrenaturais. Mas por que ele nunca mencionou isso? Os dias seguintes foram uma mistura de normalidade e confusão. Clara mergulhou em seu trabalho na galeria, mas a dúvida não a deixava em paz. O ser. As paredes da casa pareciam vibrar com uma aura sombria e Clara, desesperada, decidiu que precisava descobrir a verdade. Um grupo de amigos que se alinhou a ela na busca era inesperado. Cada um tinha suas peculiaridades e, para Clara, eles eram seu último recurso. Em meio a essa aliança improvável, a revelação de que uma seita obscura estava atrás de Lucas para usá-lo em um plano de dominação mundial fez o chão sob seus pés desabar. Agora, o amor que sentia por ele parecia envolver escolhas perigosas. Novas verdades sobre sua própria linhagem começaram a surgir como tempestades, e Clara se viu frente a um dilema. Determinada a lutar, ela precisava saber até onde iria para salvar Lucas. Quando tudo parecia desmoronar, um novo mistério apareceu. Uma sombra que se aproximava furtivamente. Clara não tinha certeza de em quem confiar. A única certeza que tinha era que, se Lucas não voltasse, toda a realidade que conhecia poderia se perder para sempre. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara se sentia sufocada, as perguntas batendo forte em sua mente. O que havia acontecido com Lucas? A sensação de urgência a consumia. E de repente o telefone tocou, quebrando o silêncio opressor da casa. Ela correu até a mesa, quase derrubando uma caneca. O nome na tela a deixou paralisada. Rafael, um amigo de Lucas.
Clara, você precisa vir até aqui! A voz dele estava apressada, quase alarmada. É o Lucas! Ele está em perigo. O coração de Clara disparou. O que aconteceu? Onde ele está? A cada palavra, um nó se formava na garganta. Eu não posso explicar agora, mas venha rápido. Ele disse que precisava de você. E a linha ficou muda. Com um impulso, Clara se vestiu, jogou a chave na bolsa e saiu em disparada. Cada passo parecia carregado de uma ansiedade. O caminho até a casa de Rafael se transformou em um borrão. A noite estava mais escura e, à medida que avançava, o medo crescia. O que Lucas estaria enfrentando? A imagem de amuleto pulsava em sua mente. Quando chegou, a porta estava entreaberta. Clara entrou devagar, sentindo o ar pesado. A sala estava cheia de amigos, mas não havia risos, apenas sussurros nervosos. Ela olhou em volta, até seus olhos pararem em Rafael, que parecia pálido. Onde está ele? Clara perguntou, a voz trêmula. Rafael gesticulou em direção ao quarto. Ele está lá, mas não está bem. Com o coração na garganta, Clara correu até a porta do quarto. Ao abri-la, o que viu a fez parar em choque. Lucas estava no chão, cercado por velas e um círculo de símbolos similares aos do amuleto. Ele estava inconsciente, mas o que a deixou em estado de paralisia foi a figura ao seu lado. Uma mulher envolta em uma névoa densa, com olhos que pareciam brilhar à luz das velas. O rosto dela era uma mistura de beleza e terror. Quem é você? Clara gritou, tentando esconder o medo. Sou Elda, a mulher respondeu, sua voz suave, mas carregada de um poder ameaçador. Estou aqui para reivindicar o que é meu. O ambiente parecia congelar. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer de Lucas? Elda sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ele é parte de uma linhagem que pertence a mim, a minha seita. E agora que você o encontrou, sua vida está entrelaçada à nossa. Clara mal conseguia respirar. Você está mentindo! O que você quer com ele? Lucas é a chave para o nosso retorno. Com ele sob nosso controle, teremos o poder que buscamos por séculos. E você, Clara, é apenas um peão nesse jogo. Aquele amuleto despertou algo que você não entende. Nesse momento, Lucas começou a despertar. Seus olhos se abriram, mas não havia reconhecimento. Um vazio, como se algo estivesse faltando. Clara, ele murmurou, a voz fraca. Mas enquanto olhava para Elda, sua expressão mudou. Clara percebeu o mesmo brilho nos olhos de Lucas, uma luz que a fazia tremer. Lucas! Ela correu até ele, mas a mulher a bloqueou com um gesto. Ele não é mais somente seu, Elda afirmou. A confiança em sua voz era palpável. Agora ele faz parte de nós. A sala pareceu desmoronar. O que era uma busca desesperada se transformava em um pesadelo. Todo o amor que Clara sentia por Lucas estava em questão. Os amigos começaram a murmurar, cada um tentando processar o que estavam vendo. Você não pode levá-lo! Clara gritou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. O terror a consumia e a incerteza pairava no ar pesado. O que Elda realmente queria? O que Lucas se tornara? Você terá que escolher um lado, querida. A mulher a alertou. Lucas pertence a nós agora.
Acabou o tempo para suas escolhas. E a realidade de Clara começou a derreter. O amor que acreditava conhecer se espalhou em sombras e luz. Ela nem sabia mais quem era Lucas, e a única certeza era que para salvar o homem que amava, ela teria que enfrentar um destino que nunca imaginou. Uma brisa fria passou pela sala, e o futuro parecia mais nebuloso do que nunca. O que viria a seguir? O que ela sacrificaria para trazer Lucas de volta? A sala estava repleta de tensão. O coração de Clara batia forte, quase ecoando entre as paredes. Você não pode levá-lo! Ela gritou de novo, o desespero se refletindo em seu rosto. Aquela mulher, Elda, parecia poderosa demais. Os amigos de Clara sussurravam, o medo estampado em cada olhar. Ninguém sabia o que fazer. O ar estava pesado, com uma expectativa insuportável. Você não entende, não é? Elda disse, com um sorriso enigmático. Lucas tem um destino que vai além de você e além da sua humanidade. Clara! Respirou fundo. Cada palavra dela era uma facada. Como assim além da humanidade? O que isso significava para Lucas? Lucas começou a se mexer. Seus olhos, agora focados em Clara, mas vazios. Ele parecia fraco, perdido. Mas o toque do poder de Elda estava começando a afetá-lo. Ela podia sentir isso, uma mudança na atmosfera ao redor dele. Você tem que nos ajudar, Lucas! Clara exclamou, sem saber mais o que fazer. O apelo desesperado ecoou na sala. Mas quando ele olhou para Elda, algo dentro de Clara desmoronou. Aqueles olhos não eram mais os de seu marido. Era como se ele estivesse perdido. Você pensa que pode escolhê-lo de volta? Elda riu, e o som ressoou como um sinistro presságio. Lucas não é quem você pensa que é. E você, Clara, fez parte de tudo isso sem saber desde o início. O que ela queria dizer? O chão parecia se abrir sob os pés dela. Do que você está falando? Clara questionou, a voz trêmula. Você não consegue sentir? O amuleto que encontrou não foi uma coincidência. Ele despertou a linhagem que corre em suas veias. As palavras de Elda eram venenosas, misturadas com uma revelação que cortava mais fundo do que qualquer lâmina. As memórias daquele amuleto dançavam em sua mente. Clara sentiu um frio na espinha. Minha linhagem? Ela sussurrou. Você está mentindo! Mas Elda riu novamente. Quando sua família caiu nas mãos da seita, você foi mantida em segurança. Eles não sabiam que a verdadeira chave de nosso poder estava em você. Clara olhou para Lucas, para o vazio que agora preenchia seu olhar. Você está me dizendo que eu sou parte disso? Que eu... As peças começaram a se encaixar, formando um quebra-cabeça aterrador. O que mais estava escondido? A sala tremeu levemente, como se a própria energia do local estivesse se alinhando, e um som profundo e distante começou a ecoar, como um tambor rítmico. Elda se virou ligeiramente em direção à porta, seu olhar penetrante absorvendo algo que Clara não podia ver. É hora de você escolher. A seita quer a linhagem completa. Nesse instante, a porta se abriu com um estrondo. Clara virou-se enquanto procurei. Uma figura encapuzada apareceu na entrada. Sua presença irrompeu como um raio em uma noite escura. Não! A voz grave ecoou, e Clara sentiu que a sua vida estava prestes a mudar completamente. O homem avançou, revelando um rosto que ela conhecia bem. Tiago! A voz de Clara tremia. O que você está fazendo aqui?
Tiago era seu irmão, um membro da família que ela sempre pensou estar perdido para a vida. Ele olhou para ela, os olhos cheios de emoção, mas também de um misto de determinação. Eu não poderia deixá-la. Você precisa saber a verdade. Lucas não é o único com laços perigosos. Sua linhagem é muito mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. O silêncio se instalou, como um corte repentino. A revelação fazia o chão tremer sob seus pés. Segredos familiares e uma conexão inesperada. Clara se viu balançando entre o amor por Lucas e a traição que a cercava. Lucas é apenas uma peça de um tabuleiro muito maior, Clara. E o que nossa família realmente protegia é mais sombrio do que você imagina. Tiago completou enquanto o tambor ressoava mais forte. O círculo de amigos em volta estava em choque. Incapazes de processar o que estava acontecendo. Elda sorriu, satisfeita. Estamos cada vez mais próximos, não estamos? É tão emocionante quando as verdades vêm à tona. E o coração de Clara afundou. O que mais estava escondido? As interconexões entre eles eram mais profundas e mais aterrorizantes do que qualquer um poderia ter previsto. Ela se lembrou do amuleto, do passado, do que realmente significava. Enquanto olhava para Lucas e depois para Tiago, sua mente girava. A escolha estava se formando diante dela e a verdadeira batalha estava apenas começando. O que ela iria fazer a seguir? Onde estava a linha entre amor e dever? A sala estava repleta de tensão. O coração de Clara batia forte, quase ecoando entre as paredes. Você não pode levá-lo! Ela gritou de novo, o desespero se refletindo em seu rosto. Aquela mulher, Elda, parecia poderosa demais. Os amigos de Clara sussurravam, o medo estampado em cada olhar. Ninguém sabia o que fazer. O ar estava pesado, com uma expectativa insuportável. Você não entende, não é? Elda disse, com um sorriso enigmático. Lucas tem um destino que vai além de você e além da sua humanidade. Clara respirou fundo. Cada palavra dela era uma facada. Como assim, além da humanidade? O que isso significava para Lucas? Lucas começou a se mexer, seus olhos agora focados em Clara, mas vazios. Clara! Ele parecia fraco, perdido, mas o toque do poder de Elda estava começando a afetá-lo. Ela podia sentir isso, uma mudança na atmosfera ao redor dele. Você tem que nos ajudar, Lucas! Clara exclamou, sem saber mais o que fazer. O apelo desesperado ecoou na sala. Mas quando ele olhou para Elda, algo dentro de Clara desmoronou. Aqueles olhos não eram mais os de seu marido. Era como se ele estivesse perdido. Você pensa que pode escolhê-lo de volta? Elda riu, e o som ressoou como um sinistro presságio. Lucas não é quem você pensa que é. E você, Clara, fez parte de tudo isso sem saber, desde o início? O que ela queria dizer? O chão parecia se abrir sob os pés dela. Do que você está falando? Clara questionou, a voz trêmula. Você não consegue sentir o amuleto que encontrou? Não foi uma coincidência. Ele despertou a linhagem que corre em suas veias. As palavras de Elda eram venenosas, misturadas com uma revelação que cortava mais fundo do que qualquer lâmina. As memórias daquele amuleto dançavam em sua mente. Clara sentiu um frio na espinha. Minha linhagem? Ela sussurrou. Você está mentindo! Mas Elda riu novamente.
Quando sua família caiu nas mãos da seita, você foi mantida em segurança. Eles não sabiam que a verdadeira chave de nosso poder estava em você. Clara olhou para Lucas, para o vazio que agora preenchia seu olhar. Você está me dizendo que eu sou parte disso? Que eu? As peças começaram a encaixar, formando um quebra-cabeça aterrador. O que mais estava escondido? A sala tremeu levemente, como se a própria energia do local estivesse se alinhando, e um som profundo e distante começou a ecoar, como um tambor rítmico. Elda se virou ligeiramente em direção à porta, seu olhar penetrante absorvendo algo que Clara não podia ver. É hora de você escolher. A seita quer a linhagem completa. Nesse instante, a porta se abriu com um estrondo. Clara virou-se enquanto procura. Uma figura encapuzada apareceu na entrada. Sua presença irrompeu como um raio em uma noite escura. Não! A voz grave ecoou, e Clara sentiu que a sua vida estava prestes a mudar completamente. O homem avançou, revelando um rosto que ela conhecia bem. Tiago! A voz de Clara tremia. O que você está fazendo aqui? Tiago era seu irmão, um membro da família que ela sempre pensou estar perdido para a vida. Ele olhou para ela, os olhos cheios de emoção, mas também de um misto de determinação. Eu não poderia deixá-la. Você precisa saber a verdade. Lucas não é o único com laços perigosos. Sua linhagem é muito mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. O silêncio se instalou, como um porte repentino. A revelação fazia o chão tremer sob seus pés. Segredos familiares e uma conexão inesperada. Clara se viu balançando entre o amor por Lucas e a traição que a cercava. Lucas é apenas uma peça de um tabuleiro muito maior, Clara. E o que nossa família realmente protegia é mais sombrio do que você imagina. Tiago completou, enquanto o tambor ressoava mais forte. O círculo de amigos em volta estava em choque, incapazes de processar o que estava acontecendo. Elda sorriu, satisfeita. Estamos cada vez mais próximos, não estamos? É tão emocionante quando as verdades vêm à tona. E o coração de Clara afundou. O que mais estava escondido? As interconexões entre eles eram mais profundas e mais aterrorizantes do que qualquer um poderia ter previsto. Ela se lembrou do amuleto, de passado, do que realmente significava. E, de repente, uma revelação chocante atravessou sua mente. Você é parte da seita, não é, Tiago? Clara gritou, o choque refletido em seu rosto. Você sempre soube! Seus olhos se encontraram e Clara viu a dor na expressão dele, mas também uma determinação inegável. Eu queria te proteger, Clara. A seita não é o que você pensa. Basta! Elda cortou, sua voz vibrando com autoridade. A noite é longa e temos muito a discutir. E você, Tiago, vai revelar tudo o que sabe, ou as consequências serão drásticas. O medo se alastrou. As palavras de Elda soavam como um presságio. O que aconteceria com Lucas? Com Tiago? Com ela mesma? A sala parecia girar e Clara sentia que tudo estava prestes a desmoronar. Era um jogo mortal e agora a escolha de todos estava prestes a ser revelada, enquanto um mistério mais profundo ainda pairava no ar. O que mais viria à tona? A sala estava repleta de tensão. O coração de Clara batia forte, quase ecoando entre as paredes. Você não pode levá-lo! Ela gritou de novo, o desespero se refletindo em seu rosto. Aquela mulher, Elda, parecia poderosa demais. Os amigos de Clara sussurravam, o medo estampado em cada olhar. Ninguém sabia o que fazer. O ar estava pesado,
com uma expectativa insuportável. Você não entende, não é? Elda disse, com um sorriso enigmático. Lucas tem um destino que vai além de você e além da sua humanidade. Clara respirou fundo. Cada palavra dela era uma facada. Como assim, além da humanidade? O que isso significava para Lucas? Lucas começou a se mexer, seus olhos agora focados em Clara, mas vazios. Clara! Ele parecia fraco, perdido. Mas o toque do poder de Elda estava começando a afetá-lo. Ela podia sentir isso, uma mudança na atmosfera ao redor dele. Você tem que nos ajudar, Lucas! Clara exclamou, sem saber mais o que fazer. O apelo desesperado ecoou na sala. Mas quando ele olhou para Elda, algo dentro de Clara desmoronou. Aqueles olhos não eram mais os de seu marido. Era como se ele estivesse perdido. Você pensa que pode escolhê-lo de volta? Elda riu, e o som ressoou como um sinistro presságio. Lucas não é quem você pensa que é. E você, Clara, fez parte de tudo isso, sem saber, desde o início. O que ela queria dizer? O chão parecia se abrir sob os pés dela. Do que você está falando? Clara questionou, a voz trêmula. Você não consegue sentir? O amuleto que encontrou não foi uma coincidência. Ele despertou a linhagem que corre em suas veias. As palavras de Elda eram venenosas, misturadas com uma revelação que cortava mais fundo do que qualquer lâmina. As memórias daquele amuleto dançavam em sua mente. Clara sentiu um frio na espinha. Minha linhagem? Ela sussurrou. Você está mentindo. Mas Elda riu novamente. Quando sua família caiu nas mãos da seita, você foi mantida em segurança. Eles não sabiam que a verdadeira chave de nosso poder estava em você. Clara olhou para Lucas, para o vazio que agora preenchia seu olhar. Você está me dizendo que eu sou parte disso? Que eu... As peças começaram a se encaixar, formando um quebra-cabeça aterrador. O que mais estava escondido? A sala tremeu levemente, como se a própria energia do local estivesse se alinhando. E um som profundo e distante começou a ecoar, como um tambor rítmico. Elda se virou ligeiramente em direção à porta, seu olhar penetrante absorvendo algo que Clara não podia ver. É hora de você escolher. Aceita que era a linhagem completa. Nesse instante, a porta se abriu com um estrondo. Clara virou-se enquanto procurava. Uma figura encapuzada apareceu na entrada. Sua presença irrompeu como um raio em uma noite escura. Não! A voz grave ecoou, e Clara sentiu que a sua vida estava prestes a mudar completamente. O homem avançou, revelando um rosto que ela conhecia bem. Tiago? A voz de Clara tremia. O que você está fazendo aqui? Tiago era seu irmão, um membro da família que ela sempre pensou estar perdido para a vida. Ele olhou para ela, os olhos cheios de emoção, mas também de um misto de determinação. Eu não poderia deixá-la. Você precisa saber a verdade. Lucas não é o único com laços perigosos. Sua linhagem é muito mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. O silêncio se instalou como um corte repentino. A revelação fazia o chão tremer sob seus pés. Segredos familiares e uma conexão inesperada? Clara se viu balançando entre o amor por Lucas e a traição que a cercava. Lucas é apenas uma peça de um tabuleiro muito maior, Clara. E o que nossa família realmente protegia é mais sombrio do que você imagina.
Tiago completou enquanto o tambor ressoava mais forte. O círculo de amigos em volta estava em choque, incapazes de processar o que estava acontecendo. Elda sorriu, satisfeita. Estamos cada vez mais próximos. Não estamos? É tão emocionante quando as verdades vêm à tona. E enquanto a tensão atingia níveis insuportáveis, Tiago olhou nos olhos de Clara e revelou o golpe mais devastador. Clara, o que você não sabe é que nós somos parte da seita. Nossa família fez um pacto há gerações para controlar o poder que agora Elda deseja. A sala parecia girar. O que você está dizendo? A voz de Clara falhou. O choque agora tomando conta de cada fibra do seu ser. Você está dizendo que você também? Eu sempre fiz isso para proteger você, Tiago disse, sua expressão mixando culpa e obediência. Mas agora, a escolha é sua. Uma vez que o amuleto foi ativado, você não tem apenas poder, você é o poder. Você pode nos levar a um novo mundo ou destruir tudo o que conhecemos. Ela olhou para Lucas, a consternação em seus olhos. Ele estava tão próximo e tão distante. O que fazer? Defendê-lo ou abraçar o que tinha acabado de descobrir sobre si mesma? Elda, percebendo a confusão de Clara, fez um movimento. A escolha é simples, minha querida. Junte-se a eles e ao poder que sempre foi seu, ou permaneça nesta vida insignificante e perca-o para sempre. Ao som das últimas palavras de Elda, Clara entrou em um turbilhão. O tambor soava mais alto, a pressão a cercava. Para onde ela iria? O futuro estava nebuloso, e enquanto Clara contemplava a escolha, um tremor percorreu a casa. E um riso melancólico e distorcido preencheu o espaço. Então, é assim que começa o verdadeiro jogo. A voz de Elda ecoou antes de um clarão ofuscar tudo ao seu redor. E na cápsula de luz que se formou, Clara mal podia compreender o que estava acontecendo. O mundo estava mudando outra vez. E ela estava no meio de uma tempestade. O que viria a seguir? A sala estava iluminada por uma luz fraca, enquanto a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Clara olhou para Tiago, perdendo a capacidade de raciocinar. Você é parte disso? Como você pode fazer isso comigo? A raiva e a confusão ferviam em seu peito, mas o tambor ecoava cada vez mais alto, como se estivesse chamando por ela. Eu não tive escolha, Tiago respondeu, a voz embargada, mas determinada. Você precisa entender que tudo o que fiz foi para proteger nossa família. Nesse momento, Lucas começou a se... Seus olhos se fixaram em Clara, mas por trás deles havia uma escuridão que a fazia sentir um frio na espinha. Clara, eu não sei onde estou. Ele parecia perdido, sua voz quebrada. Elda soltou um sorriso triunfante. É a hora, Clara. O destino de todos nós depende de sua escolha. Mas então tudo mudou. Um estrondo ecoou pela casa e as luzes piscaram. A porta que Tiago havia entrado se abriu com um impacto que fez as velas tremerem. A figura encapuzada não era apenas o espectro. Era um homem, mas não qualquer homem. Clara reconheceu o rosto que a assombrara em pesadelos. Um rosto que se disfarçou de amor por anos. Era um dos membros mais antigos da seita. Alguém que nunca deveria estar ali. Você? Clara sussurrou, pasma, enquanto o aperto se intensificava em seu peito. Por que você está aqui? Porque você, Clara, é a chave mais importante que precisamos, ele disse, a voz cheia de uma malevolência familiar.
E meu querido Lucas não faz ideia do que está acontecendo. Elda se viu, surpreendida. Você deveria estar fora de cena, Alex. Não é hora para você se intrometer. Mas eu só estou começando, ele retorquiu. E um brilho nas sombras de seu rosto revelou uma expressão maliciosa. Antes que Clara pudesse reagir, Alex avançou, estendendo a mão em direção a Lucas. Eu sempre soube que ela seria a peça final. O amuleto é uma passagem e toda essa história teve um único propósito. Ela e você, Lucas. O poder em suas veias deve ser libertado. Você está mentindo! Clara gritou, o desespero crescendo em ondas. Você está usando Lucas! Elda se aproximou. Você deveria ter estado ao meu lado, Alex! Nós poderíamos ter transformado tudo isso. A sala estava dividida. Clara agachada, personagens se enfrentando enquanto chamas pareciam dançar ao redor. Mas tudo parecia tão diferente agora. O tambor ecoava e era como se várias realidades se tornassem parciais. Clara olhou para Tiago, implorando por uma resposta. O que está acontecendo? Clara, você precisa saber a verdade sobre sua linhagem. Havia um motivo pelo qual nós a mantivemos afastada da seita. Não é só sobre Lucas. É sobre você também. A voz de Tiago tremia, mas havia um senso de urgência que crescia à sua volta. A revelação a atingiu como um raio. Eu sou uma guardiã? Não apenas uma guardiã. Você é o coração da seita, Tiago afirmou, enquanto a realidade começava a desmoronar ao seu redor. O poder que ele havia escondido estava emergindo. E o que começar a se revelar pode alterar tudo. A ignição da verdade ainda pairava no ar. A sala estava carregada de emoções intensas. Clara olhou para Lucas, os traços de um amor em perigo. E Alex, que sorriu de maneira que gelava seu sangue. Estão prestes a fazer a maior escolha de suas vidas. E não há como voltar atrás. Com o coração acelerado, Clara se viu à beira de um abismo. Tiago e Alex, ambos lutando por sua atenção e lealdade. Enquanto a tempestade de revelações girava, uma pergunta assombrava. Até onde ela iria para salvar Lucas? E mais importante, quem ela realmente era? No instante em que ela decidiu seguir a sua intuição, a casa tremeu violentamente. Então, uma luz brilhante irrompeu, engolindo tudo ao redor. Gritos ecoaram e, enquanto tudo ficava em silêncio, uma sensação de desespero tomava conta de Clara. Que caminhos estavam se abrindo? O que ela havia desencadeado? As linhas entre amor e poder nunca foram tão tênues. A luz brilhante que envolveu Clara parecia pulsar com uma energia estrondosa, iluminando o ambiente e fazendo sombras dançarem nas paredes. O tambor solene ecoava em seu peito, uma batida que estava começando a se entrelaçar com suas emoções. Então, o chão sob seus pés parecia desmoronar e uma onda de calor e frio a envolveu. Enquanto a luz se dissipava, ela viu uma figura aparecer. Era uma mulher de cabelos longos e desgrenhados. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Clara sentiu um arrepio. Ela era familiar. Vocês não sabem o que fizeram! A mulher gritou, sua voz ressoando como um eco. Elda e Alex, que até então pareciam estar no controle, ficaram paralisados. Seus olhares fixos na nova chegada. O que você está fazendo aqui, Amara? Elda exigiu.
o desprezo evidente em seu tom. Amara? Clara repetiu, perplexa enquanto a mulher se aproximava. Quem é você? Sou a última de nossa linhagem, Amara respondeu, seu olhar agora fixado em Clara. A linhagem que vocês tentaram controlar. Você não entende o que está em jogo. A confusão invadiu a sala. Clara olhou para Tiago, que estava tão chocado quanto ela. O que isso significa? Tiago questionou, sua voz tensa. Amara olhou ao redor, um sorriso amargo se formando em seus lábios. Significa que Clara é a chave, mas não do jeito que vocês pensam. Um silêncio mortal se instalou. O coração de Clara batia forte. O que Amara queria dizer? Elda e Alex pareciam nervosos. Uma tensão nova preenchendo o ar. Você não pode fazer isso. Não! Elda rosnou, sua autoridade já não soando tão poderosa. E eu não posso deixar vocês a utilizarem. Amara retrucou, os olhos incandescentes se focando em Clara. Você é mais potente do que imagina, e este amuleto, ele não é uma arma, mas uma ponte. Um laço que conecta a verdade que vocês esconderam. Que verdade? Clara questionou, sua voz falhando ao tentar manter a calma. Amara soltou uma risada triste. A verdade sobre sua mãe, Clara. Ela não caiu nas mãos da seita. Ela fez um pacto. Yara, sua mãe, sempre foi parte da seita. E você, por sinal, é a herdeira do poder que tanto eles desejam. Eles tentaram te proteger, mas a verdade... As palavras de Amara a atingiram como um raio. Um nó se formou em sua garganta. Assim, tão perto da verdade, e tudo o que conhecia estava desmoronando. Minha mãe, envolvida com a seita? Sim, Clara, disse Amara, agora mais suave. Ela fez uma escolha perigosa para manter você segura, mas ao custo de sua liberdade. E antes que Clara pudesse processar, Alex interveio, sua voz cheia de raiva. Você não entende, Amara. A única maneira de conseguir poder é unindo forças. Você só quer explorar a verdadeira essência dela, Alex. Elda gritou, indignada. Você sempre foi egoísta. O ambiente estava pegando fogo. Clara olhou para Tiago, sua mente girando. O que isso significa para Lucas? A pergunta saiu de seus lábios antes que pudesse impedir. Ele é apenas um peão para você? Elda se virou, sua expressão mudando de raiva para um sorriso sombrio. Lucas é nosso único acesso à verdadeira força. Sem ele, Clara, você não pode ir a lugar nenhum. E nesse momento, algo bem dentro de Clara se rompeu. Ela percebia que os relacionamentos estavam prestes a se quebrar e que ela estava no centro do turbilhão. Mas ela não era só uma vítima. O poder pulsava nas suas veias. O que fazer? Antes que pudesse tomar uma decisão, Amara se aproximou. Clara, você precisa entender que sua verdadeira força está na escolha. Você pode decidir entre seguir o caminho da seita ou romper completamente com esse destino. Mas saiba, cada escolha trará consequências que você não pode prever. E Lucas, uma sacudida no ar e um silêncio mortal se abateu. O coração de Clara acelerou. O que Amara estava sugerindo poderia mudar tudo. E numa fração de segundo, a realidade dela virou de cabeça para baixo. Você deve decidir agora. Os rostos ao redor pareciam implorar. O peso do momento a esmagava. E Clara respirou fundo, sem saber o que viria a seguir. A luz do amuleto agora intensificava a atmosfera ao seu redor. Um sinal de que tudo estava prestes a explodir de uma vez por todas. E qual era a decisão correta?
Ela estava à porta de um abismo, sem saber se saltar seria a salvação ou a condenação. A luz brilhante que envolveu Clara parecia pulsar com uma energia estrondosa, iluminando o ambiente e fazendo sombras dançarem nas paredes. O tambor solene ecoava em seu peito, uma batida que estava começando a se entrelaçar com suas emoções. Então, sem aviso, a luz brilhou ainda mais intensamente e, de repente, tudo explodiu em caos. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar e a casa tremeu violentamente. Clara sentiu seu coração parar por um segundo. O chão sob seus pés parecia desmoronar e uma onda de calor e frio a envolveu. Enquanto a luz se dissipava, ela viu uma figura aparecer. Era uma mulher, de cabelos longos e desgrenhados. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Clara sentiu um arrepio. Ela era familiar, mas tão diferente. Vocês não sabem o que fizeram. A mulher gritou, sua voz ressoando como um eco. Elda e Alex, que até então pareciam estar no controle, ficaram paralisados, seus olhares fixos na nova chegada. O que você está fazendo aqui, Amara? Elda exigiu, o desprezo evidente em seu tom. Amara, Clara repetiu, perplexa enquanto a mulher se aproximava. Quem é você? Sou a última de nossa linhagem. Amara respondeu, seu olhar agora fixado em Clara. A linhagem que vocês tentaram controlar. Você não entende o que está em jogo. O silêncio mortal se instalou. O coração de Clara batia forte. O que Amara queria dizer? Elda e Alex pareciam nervosos, uma tensão nova preenchendo o ar. Você não pode fazer isso, Elda rosnou, sua autoridade já não soando tão poderosa. E eu não posso deixar vocês a utilizarem, Amara retrucou, os olhos incandescentes se focando em Clara. Você é mais potente do que imagina, e este amuleto, ele não é uma arma, mas uma ponte, um laço que conecta a verdade que vocês esconderam. Que verdade? Clara questionou, sua voz falhando ao tentar manter a calma. Amara soltou uma risada triste. A verdade sobre sua mãe, Clara. Ela não caiu nas mãos da seita. Ela fez um pacto. Yara, sua mãe, sempre foi parte da seita. E você, por sinal, é a herdeira do poder que tanto eles desejam. Eles tentaram te proteger, mas a verdade é que você é mais poderosa do que eles acreditavam. As palavras de Amara a atingiram como um raio. Um nó se formou em sua garganta, assim tão perto da verdade, e tudo o que conhecia estava desmoronando. Minha mãe, envolvida com a seita? Sim, Clara, disse Amara, agora mais suave. Ela fez uma escolha perigosa para manter você segura, mas ao custo de sua liberdade. E antes que Clara pudesse processar, Alex interveio, sua voz cheia de raiva. Você não entende, Amara! A única maneira de conseguir poder é unindo forças. Você só quer explorar a verdadeira essência dela, Alex. Elda gritou, indignada. Você sempre foi egoísta. O ambiente estava pegando fogo. Clara olhou para Tiago, sua mente girando. O que isso significa para Lucas? A pergunta saiu de seus lábios antes que pudesse impedir. Ele é apenas um peão para você? Elda se virou, sua expressão mudando de raiva para um sorriso sombrio. Lucas é nosso único acesso à verdadeira força. Sem ele, Clara, você não pode ir a lugar nenhum. E nesse momento, algo bem dentro de Clara se rompeu. Ela percebia que os relacionamentos estavam prestes a se quebrar e que ela estava no centro do turbilhão. Mas ela não era só uma vítima. O poder pulsava nas suas veias. Que fazer?
Antes que pudesse tomar uma decisão, Amara se aproximou. Clara, você precisa entender que sua verdadeira força está na escolha. Você pode decidir entre seguir o caminho da seita ou romper completamente com esse destino. Mas saiba, cada escolha trará consequências que você não pode prever. E Lucas... Uma sacudida no ar e um silêncio mortal se abateu. O coração de Clara acelerou. O que Amara estava sugerindo poderia mudar tudo. E numa fração de segundo, a realidade dela virou de cabeça para baixo. Você deve decidir agora! Os rostos ao redor pareciam implorar. O peso do momento a esmagava e Clara respirou fundo, sem saber o que viria a seguir. A luz do amuleto agora intensificava a atmosfera ao seu redor. Um sinal de que tudo estava prestes a explodir de uma vez por todas. Então, de repente, um grito cortou o ar. Era Lucas que finalmente se levantou, mas seus olhos estavam diferentes, como se algo tivesse mudado dentro dele. Clara! Ele gritou, a voz soando como o eco de outra pessoa, quase irreconhecível. E antes que pudesse gritar pelo nome dele novamente, uma onda de energia negra irrompeu de seu corpo, empurrando todos para trás. Os amigos de Clara, chocados, caíram ao chão. Enquanto Elda e Alex se entreolhavam perplexos. O que está acontecendo? Alex gritou desesperado. Elda olhou para Lucas, agora envolto em uma aura sombria. Isso não pode estar acontecendo. Você não pode controlar o poder. Poder? Lucas disse, agora com um tom ameaçador. Vocês acham que eu sou a peça disso tudo? Não, eu sou a chave que vai abrir todas as portas que vocês mantiveram trancadas. A revelação o fez parecer diferente. Os olhos de Lucas brilhavam com um conhecimento profundo. E Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O homem que amava agora era uma força a ser temida. O que isso significava para o futuro deles? Para sua história? A sala estava cheia de tensão, todos observando enquanto Lucas dançava entre a luz e a escuridão. E Clara se deu conta de que tudo estava prestes a mudar de maneira irreversível. O que você está dizendo? Ela questionou, a voz mal conseguindo dançar entre a confusão e o medo. Então Lucas sorriu. Mas não era o sorriso que ela conhecia. Descobri a verdade sobre tudo. E essa verdade que agora aceita não é mais quem controla o jogo. Sou eu! Os olhos de Clara se arregalaram. A última pessoa que ela imaginou como antagonista estava agora no centro da batalha. E enquanto o mundo parecia desmoronar ao seu redor, Clara se perguntou o que mais ela não sabia. E mais importante, poderia confiar em Lucas agora que ele havia revelado seu verdadeiro eu? Lucas estava envolto em uma aura que pulsava como um trovão prestes a estourar. Clara, mesmo com todas as suas preocupações, as palavras saíram quase como um sussurro. Enquanto seus olhos se fixavam nele, buscando a pessoa que ela amava. Não a ameaça que estava ali agora. Ele estava mudando. E embora a sede de poder iluminasse seu olhar, uma parte dela ainda desejava que o homem que ela conhecia voltasse. Você não me entende, Clara. Sempre esteve tão focada em me salvar. Mas agora sou eu quem pode mudar tudo. O poder é meu. A sala antes sombria e tensa, agora parecia um campo de batalha.
Lucas, você não precisa disso! Clara gritou a voz cheia de desespero. Elda e Alex também observavam. Até então pares jogando um jogo perigoso, mas agora completamente alheios ao quão perto Clara estava da verdade. Mas a resposta de Lucas não era voltada para ela. Ele olhou para Amara, uma determinação implacável em seu olhar. Se eu sou a chave, então você, Amara, deve me ajudar a libertá-lo. As palavras saíram como uma súplica e uma ordem ao mesmo tempo. Mas no fundo, Clara sentiu que ele não estava mais com ela. Ele estava se entregando completamente a um poder que a fazia tremer. Libertá-lo? Amara fez uma pausa, surpresa. Mas você não faz ideia do que isso significa. O que você realmente quer? Mover-se em direção ao abismo? Isso só vai resultar em destruição. E foi então que tudo aconteceu de uma só vez. Um tremor profundo sacudiu a sala. As velas balançaram. E o tambor que antes ecoava agora se transformou em um rugido ensurdecedor. Clara, absorvendo essa nova realidade, viu os olhares de todos se voltando para a porta, de onde uma sombra escura parecia emergir. Ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Uma figura se materializou, uma figura familiar. O coração de Clara saltou. Pablo! Era seu pai! Com um olhar que refletia um misto de dor e fúria. Ele não estava perdido. Ele estava lá, diante dela. Pablo! O nome escapuliu da boca de Clara. Um grito e uma pergunta ao mesmo tempo. Clara! A voz de Pablo foi rasgada pela emoção. Você precisa parar isso. O que está acontecendo não é apenas sobre você e Lucas. É muito maior. Muito mais terrível do que você quer perceber. O ambiente estava dividido entre a tensão e a revelação. A família se reunindo em uma dança de intensidade. Você tem que me ouvir. Ele avançou, a proteção nos olhos fazendo Clara sentir uma onda de alívio, mas também de confusão. A seita não apenas deseja Lucas, eles a querem também. Você é a chave para o poder deles, e eles farão de tudo para que isso aconteça. Por isso, eu deixei tudo para trás. Um grito ressoou. Você não sabe o que está dizendo. Elda retrucou, seu tom veneno. Você não controlará isso. Ninguém conseguirá. Mas a repentina aparição de Pablo fez as coisas mudarem. Como se uma bomba tivesse explodido no meio do círculo, e tudo em que Clara acreditava desmoronou. Teve um momento em que tudo parou. Os olhares de Elda e Alex estavam fixos, e ele, um homem que até aquele momento era lembrança nas sombras, estava ali, revelando-se como um dos afetados, alguém que parecia, na verdade, ser mais do que qualquer um imaginava. Eu não fui embora, Clara. Eu fui salvar você. Pablo confessou, e o olhar entre eles falava mais que palavras. O jogo do destino havia mudado. A verdade estava exposta. Clara estava dividida entre a culpa de não perceber tudo isso e a necessidade de proteger Lucas. Então, o chão tremeu novamente. E Clara olhou para o amuleto pulsando, agora quase ofuscante. O que a seita realmente quer? As palavras escaparam de seus lábios em busca de uma resposta. O último confessionário. Porque neste momento, tudo estava prestes a mudar. Pablo sorriu, mas não era um sorriso simples. Era algo que parecia refletir uma dor que ele lutara para encobrir. Estou aqui para deixá-la saber que o poder mais terrível não é o que eles possuem, mas o que você ainda não revelou. Você é a descendente de algo que pode salvar ou destruir
tudo isso. E neste instante, enquanto os olhares se cruzavam, Clara se deu conta que o jogo estava apenas começando. O que ela estivesse prestes a descobrir poderia mudar tudo, e as consequências disso eram Onde isso a levaria? A resposta se misturava nas sombras. E enquanto a incerteza pairava no ar, Clara deu um passo para a frente, determinada a descobrir a verdade que ainda lhe escapava. As energias turbulentas na sala deslizaram como uma onda, e Clara, atordoada, sentiu o peso das revelações caírem sobre ela. Pablo, você estava mesmo aqui o tempo todo? As palavras escaparam de seus lábios com um misto de incredulidade e raiva. Ela precisava entender tudo. O que isso significava para Lucas? Eu voltei para te proteger, Clara. Pablo insistiu, um brilho desesperado nos olhos. Precisamos deter a Elda e aceita de uma vez por todas. Você é mais poderosa do que imagina. E Lucas, ele não tem mais controle sobre isso. O chão tremeu novamente e todos se prepararam para a próxima onda de intensidade. Clara olhou para Lucas, agora absorto em um mar de poder que brilhava contra suas decisões. O que ele tinha se tornado? Lucas, ela gritou, sussurrando a mesma esperança. Isso não é você. Lucas hesitou. Um lampejo de familiaridade passou por seus olhos, mas logo se dissolveu em uma sombra. Eu estou além do que você pode entender, Clara. A seita precisa de mim, e eu a eles. Juntos podemos ter tudo. Não, você não precisa disso. O desespero enchia a voz de Clara, enquanto Elda observava e sorria, como se já soubesse que tudo culminaria naquele momento. Lucas, lute contra isso. Ele balançou a cabeça, um confete interno estampado em seu rosto. Você não entende. Essa é a única maneira de salvar todos nós. Então Amara, com um brilho de esperança nos olhos, interveio. Clara, sua linhagem não é apenas um fardo. É uma dádiva. Se você unir suas forças com Lucas, pode reverter isso. Você pode salvá-lo. E enquanto essas palavras ecoavam, Clara sentiu algo despertar internamente. Uma força que sempre esteve lá, mas que ela nunca reconhecera. Ela olhou para a sala, onde os rostos de seus amigos refletem a urgência do momento. Lucas, eu não vou te deixar. Se você está disposto a correr esse risco, eu estarei com você. O poder que pulsava entre eles parecia mudar, como se Clara agora estivesse no controle. Ela se aproximou de Lucas, seu coração acelerado, seus olhos firmes. Você me ouviu? Eu estarei com você. Enfrentamos isso juntos. O ambiente estava tão pesado que era possível ouvir um grito silencioso. Lucas olhou nos olhos de Clara e, por um instante, algo se iluminou dentro dele. Clara, Elda não pretendia ficar de braços cruzados. Vocês não podem. Ela gritou, disparando uma onda de energia. Mas Clara, agora dominando seus instintos, se colocou à frente de Lucas. Não, Elda. Meu destino não será seu. Sua voz vibrava e a força emana dela parecia ter tocado todos os presentes. O amuleto brilhava novamente, irradiando poder. Era como se as correntes que os mantinham cativos fossem quebradas. O choque iluminou a sala quando Clara uniu as mãos a Lucas. A energia se estendeu e em um instante tudo estava calmo. Todos estavam paralisados, sem palavras, enquanto a luz do amuleto envolvia os dois como um abraço acolhedor. Agora! Clara gritou, e juntos eles canalizaram o poder. A pressão explodiu em um brilho ofuscante e Clara se encontrou em um espaço vazio.
onde passou a ver visões rápidas de sua ancestralidade, de sua mãe e o poder que corria nas veias de sua família. Ela entendeu, eles não eram apenas vítimas, eram um legado que poderia mudar tudo. Quando a luz finalmente dissipou, Clara se viu de volta à sala, mas estava diferente. O vazio estava preenchido por uma nova compreensão. Elda e Alex estavam paralisados, incapazes de agir. Lucas estava ao seu lado novamente, visivelmente mudado. "Estamos juntos!" ele disse, um brilho de genuína consciência em seus olhos. E em uníssono, Clara e Lucas se voltaram para Elda. A seita, que um dia os ameaçou, agora parecia impotente diante do amor e da coragem que emanava deles. "Estamos prontos para lutar pelo que é nosso", Clara declarou, e nessa afirmação um novo ciclo se abriu. Clara sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas ao lado de Lucas e sua família, ela finalmente se sentia em casa. E nesse momento poderoso, enquanto a conexão deles brilhou, a voz de Pablo ecoou na sala. "Vocês fizeram isso, mas a seita ainda não está derrotada. O jogo acabou apenas nesta rodada." E a realidade caiu sobre todos como um manto pesado. O novo desafio estava apenas começando. E agora que você acompanhou esse desfecho eletrizante, precisa se inscrever no canal agora mesmo para não perder as histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa comunidade continue.